Sabe aquela ideia de que, para crescer, é preciso viver no limite do cansaço? A tal da cultura do sempre a mil diz que sim. Mas hoje vamos mergulhar no que a ciência diz sobre desempenho sustentável. Vamos descobrir como é possível ter grandes resultados sem ter que sacrificar o nosso bem-estar no processo. A grande questão, no fundo, é esta. Será que trabalhar mais é sempre a escolha mais inteligente? A cultura da agitação, do hustle, grita que sim. Mas a ciência, por outro lado, mostra um paradoxo bem interessante. Mais esforço pode, na verdade, levar a resultados piores. Vamos entender porquê. Então, para a gente desconstruir esse paradoxo, a nossa conversa vai passar por 4 áreas-chave. Primeiro, vamos entender os limites físicos do nosso corpo e da nossa mente. Depois, vamos ver quais as ferramentas para a gente cuidar do nosso próprio sistema. Em seguida, vamos analisar como a cultura de uma empresa pode ser a grande vilã ou a heroína contra o burnout. E, por fim, descobrir o poder estratégico de saber fazer uma pausa. Vamos começar pela primeira parte, o limite físico do corpo. E olha, aqui a gente não está falando de força de vontade, não. Existem razões biológicas e cognitivas muito claras que explicam porque é que simplesmente não dá para forçar o ritmo para sempre, sem pagar um preço alto por isso. E o que acontece no nosso cérebro é a peça-chave disso tudo. Estudos com neuroimagem mostram que o estresse crônico causa mudanças físicas de verdade em áreas ligadas à atenção, à memória e ao controle emocional. Na prática, é como se o cérebro perdesse a sua gordura para queimar, a sua capacidade de lidar com novas demandas. Pois é, e as consequências disso são bem diretas. O esgotamento afeta justamente as habilidades que a gente mais precisa para ter um bom desempenho. A memória de curto prazo, a capacidade de manter o foco, a agilidade mental e até a nossa clareza para tomar decisões complexas. Todas essas funções ficam visivelmente prejudicadas. E aqui está o ponto principal, a grande virada de chave. Encarar os nossos limites não é uma falha de caráter, mas sim uma realidade biológica. É como um engenheiro que entende os limites de um material para construir uma ponte segura. Os melhores profissionais são aqueles que entendem que o crescimento que dura depende de respeitar esses limites. Ok, então o problema é real, mas e as soluções? É aí que a gente entra na segunda parte. Cuidar do sistema. Aqui, o foco muda. Sai da simples resistência e vai para a manutenção ativa. Vamos abrir o nosso kit de ferramentas individual. Para começar, tudo passa por uma mudança de mentalidade. É preciso deixar para trás a ideia do esforço heróico. Sabe? Aqueles picos de trabalho insanos que até geram resultados no curto prazo, mas deixam um rastro de destruição. O verdadeiro objetivo deveria ser o desempenho sustentável, que é aquele que gera resultados de alta qualidade de forma consistente hoje, amanhã e no longo prazo. Mas como é que a gente faz isso na prática? A resposta está nas rotinas de recuperação. Isso é um conceito que vem direto do esporte de alta performance. São mecanismos planeados, pensados, para restaurar a nossa energia. E atenção, isso não é algo para fazer se sobrar tempo. É uma parte essencial e inegociável de qualquer estratégia de alto desempenho que se preze. E é importante entender que essa recuperação não é uma coisa só, ela tem várias dimensões. Não adianta só o descanso físico, como dormir bem. A recuperação mental, que vem com pausas digitais ou hobbies, é vital. E também a recuperação emocional, que a gente encontra nas nossas redes de apoio ou em práticas de mindfulness. São os 3 pilares que sustentam o sistema. E já que a gente falou em recuperação física, os números são bem claros. A ciência mostra que, para a maioria dos adultos, o número mágico é entre 7 e 9 horas de sono por noite. É nesse período que o corpo e o cérebro fazem a faxina, os processos de reparo e consolidação de memória, que são cruciais para o desempenho no dia seguinte. Só que, sabe, ter bons hábitos individuais, muitas vezes, não é o suficiente. E isso nos leva direto para a terceira parte. A cultura vence o burnout. Porque no fim do dia, o ambiente onde a gente trabalha pode ser o fator decisivo. E essa é uma verdade meio dura, mas que a gente precisa encarar. Praticar o autocuidado numa organização que, na prática, aplaude e promove quem está sempre esgotado e disponível é como tentar remar contra uma maré muito forte. Uma cultura saudável é um pré-requisito, não um bônus. O pilar, a base de uma cultura saudável, é o que a gente chama de segurança psicológica. Mas o que é isso na vida real?
É um ambiente onde fazer uma pergunta não é visto como ignorância, onde admitir um erro gera aprendizado em vez de caça às bruxas e onde é seguro levantar a mão e pedir ajuda quando está sobrecarregado. E aqui, olha, está o teste de fogo para qualquer empresa. Muitas falam sobre equilíbrio e bem-estar, mas as suas práticas contam uma história bem diferente. Se os prazos irreais, os sistemas de bônus e o comportamento dos líderes celebram quem vive online, o discurso é só isso, discurso. Já uma cultura que é saudável de verdade, ela tem sinais bem claros, sabe? Ela alinha os incentivos com a sustentabilidade, valoriza mais o planeamento do que o heroísmo de apagar incêndios e trata o bem-estar da equipa como um indicador de performance tão importante quanto qualquer outro. É aqui que as ações falam muito mais alto que as palavras. E isso nos leva à nossa última parte, e talvez à ideia mais contraintuitiva de todas, o poder da pausa. Vamos ver porque, às vezes, a atitude mais estratégica que uma equipe ou um líder pode tomar é justamente tirar o pé do acelerador. E olha, existem sinais bem claros de que a máquina está superaquecendo e que é hora de pisar no freio. Um aumento na quantidade de erros, uma queda na qualidade do trabalho, mais conflitos entre colegas, um sentimento geral de cinismo ou aquela fadiga que simplesmente não vai embora. Ignorar esses sinais é a receita para o desastre. Mas desacelerar não é só uma ideia bonita, né? Na prática, isso se traduz em ações bem estratégicas. Pode significar, por exemplo, reduzir o escopo de um projeto para focar no que é realmente essencial, renegociar prazos de forma transparente ou até suspender temporariamente iniciativas que não são críticas naquele momento. E é aqui que a gente muda completamente a perspectiva. Numa cultura que realmente valoriza a sustentabilidade, um líder que diz, pessoal, precisamos reduzir o ritmo, não está demonstrando fraqueza. Pelo contrário, está mostrando uma liderança responsável e protegendo o bem mais valioso da equipe, a sua capacidade de continuar entregando resultados no futuro. Então, no fim das contas, a ideia central é esta. Crescimento sustentável não tem a ver com trabalhar mais duro, mas sim com trabalhar de forma mais inteligente. É sobre criar sistemas, tanto para nós mesmos quanto para as nossas organizações, que tratam o esforço e a recuperação como duas faces da mesma moeda do alto desempenho. E, para fechar, fica a reflexão. A forma como se está buscando o crescimento, seja pessoal ou profissional, está construindo algo feito para durar ou algo prestes a quebrar? A resposta a essa pergunta pode ser a diferença entre o sucesso a longo prazo e o esgotamento total.